Quais são as oportunidades da agropecuária no novo mercado de créditos de carbono? Esse é um tema muito forte no momento e eu vou falar sobre isso aqui e agora. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, especialista em crédito de carbono. E aqui no meu perfil eu te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do zero. Eu li uma matéria recente que dizia: crédito de carbono, pecuária brasileira tem muito a ganhar com isso, saiba como. E assim seguia a matéria. Bem, eu queria aprofundar mais a matéria que dizia que estão sendo desenvolvidos critérios para a comercialização de crédito de carbono na pecuária brasileira. Importante para nós. A matéria também dizia que a iniciativa pode gerar bilhões de reais para os produtores reais, que poderão vender crédito de carbono para empresas que buscam reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Minha visão sobre isso: é preciso ter ao mesmo tempo otimismo com essa questão, mas também a devida cautela. É isso que eu queria falar aqui hoje, repercutir isso, falar aqui nesse vídeo sobre coisas que tenham essa perspectiva, ok? Veja só, uma propriedade rural, para vender crédito de carbono, a bem da verdade, precisa ter um projeto, ou mais do que um projeto, pode ter projetos dedicados, um ou mais, e que sigam alguns critérios básicos. Se não tiver um projeto, não poderá, em princípio, gerar crédito de carbono. Nós precisamos ter algo realmente que seja escrito, elaborado dentro de certas premissas. Quais são essas premissas? Então, essa oportunidade, ela é verdadeira, ela é rural, uma propriedade rural pode sim vender crédito de carbono, mas precisa ter, seguir um projeto dedicado que siga alguns critérios básicos. Quais seriam eles? Primeiro, escala. O projeto tem que ter uma certa escala para ser viável, técnica e economicamente. Um projeto muito pequeno, uma propriedade muito pequena, possivelmente só será viável se nós conseguirmos agrupar essas propriedades. Esse é um ponto importante. Segundo, elegibilidade a padrões de mercado. Hoje o mercado tem uma série de regras. Nós precisamos seguir esses padrões para termos a elegibilidade a esses mercados. É fundamental ter isso. Não basta termos apenas a vontade de fazer o projeto e depois não vendermos esses créditos de carbono. E esse projeto não ser aceito no mercado. Elegibilidade. Outro, usar a metodologia reconhecida e reputada. Devemos usar metodologias que sejam conhecidas, que comprovem realmente que aquele projeto tem redução ou remoção de gases de efeito estufa. Uma metodologia bastante séria, bastante aceita, entre o meio aí do mercado. E depois, definir uma linha de base. O que é uma linha de base? É a condição que aconteceria, o que acontece sem o projeto. Nós temos que projetar essa linha de base ao longo do tempo. Ainda, temos que comprovar a chamada adicionalidade. O que é adicionalidade? É mostrar o que o projeto faz. Reduzir gás de efeito estufa, como que reduz, quanto reduz ao longo do tempo. Okay? Temos que comprovar a adicionalidade, ou seja, sair da linha de base e mostrar uma tendência melhor com o nosso projeto. Depois nós temos que gerar benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo. Essa é uma premissa básica de qualquer projeto de crédito de carbono. Nós temos que ter evidências a respeito disso. Ainda, gerar benefícios sociais e ambientais, os chamados co-benefícios. Isso é bastante importante hoje em dia para projetos que têm um bom aceite, uma boa liquidez no mercado. E ainda, tem auditoria independente de terceira parte. Para que um projeto de crédito de carbono gere créditos aceitos no mercado, que sejam bastante fáceis de comercializar, por assim dizer, deve haver uma certificação, uma verificação, uma certificação. Isso é muito importante. Depois, é o nono ponto aqui, já nós vimos vários, Tenha integridade e siga rigorosamente a legislação. Alguma propriedade, algum projeto que tenha problemas nesse particular vai ter dificuldades. E o principal para ser um bom projeto, ter um resultado econômico e financeiro positivo, que seja aceito pelos compradores, os créditos de carbono e o projeto, tenha liquidez no mercado e alcance bons preços. Isso é essencial para que o nosso projeto decole e dê certo. Muito bem, dito isso, eu queria deixar muito claro, muito bem registrado aqui, que fique tudo muito claro, que não se gere falsas expectativas, mas ao mesmo tempo alerte os produtores sobre como esses projetos devem ser de fato desenvolvidos. Essa é a nossa missão, mostrar que é possível, que sim, temos que manter o otimismo, mas com certos cuidados, para não entrarmos de repente de cabeça num negócio que não vai dar certo.
Temos também que tomar muito cuidado com a questão do termo neutralidade de carbono, né? Sobretudo na pecuária, né? Vários proprietários, vários conhecidos da gente procuram a gente para falar sobre isso. Tomemos o exemplo, portanto, aqui de uma propriedade, digamos, dedicada à pecuária. Vamos supor aqui 1.000 hectares com uma área de reserva legal de preservação permanente de 20%, isto é, 200 hectares. Vamos fazer um exercício em cima disso. Numa propriedade dedicada à pecuária bovina de corte, por exemplo, que possua uma cabeça de gado por hectare, teríamos uma emissão de metano e óxido nitroso, né, pelo rebanho da ordem de 1,2 a 1,4, né? Na verdade 2, né? 1,2 a 1,4 toneladas de CO2 por hectare ano, o que representaria uma média de cerca de 1.000 toneladas, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, uma cabeça nesses 800 hectares que restaram, né, desconsiderando aí a preservação permanente e a reserva legal, nós teríamos uma emissão de 1.000 toneladas por volta disso, né, em 800 hectares dedicados à criação de animais. Veja só, então temos esse número, né? Isso sem confinamento, apenas criação de animais em pastagem. Assumamos que a área de reserva legal, né, sequestre ou remova 3 toneladas de CO2 por hectare ano, o que é uma média para a vegetação nativa em alguns biomas brasileiros, como a Mata Atlântica, a Amazônia, mas que pode variar também amplamente. A título de exemplo, teríamos aí 600 toneladas de remoção anual na vegetação nativa, ou seja, haveria um déficit de 400 toneladas, né? 1.000 menos 600, aí teríamos 400, né? De saldo negativo. Eu considerei aqui, para fins de simplificação, apenas as emissões da fermentação entérica, assumindo que os dejetos são deixados na pastagem. Portanto, essa propriedade, né, exemplificativa, ela não tem como desenvolver um projeto de crédito de carbono sob tais circunstâncias. Seria preciso fazer algo distinto, diferente, adicional. Mas o que seria factível e viável fazer para desenvolver um projeto em uma propriedade assim, portanto? Resposta: algo diferente, inovador, adicional, que teria que ser desenvolvido pelo pecuarista. Exemplo: manejo regenerativo da pastagem para aumentar a produção de biomassa e forragem dos animais, incremento do estoque de carbono no solo, diminuição das emissões pela reforma dos pastos, que muitas vezes usam aração, gradagem, né? Nós temos isso bastante comum aí no nosso país, né? O efeito dessas práticas ajudaria muito, mas é preciso ver que se elas são suficientes para realizar um projeto de crédito de carbono técnica e economicamente viável. Possivelmente outras atividades de maior efeito teriam que ser realizadas. Eu sugiro, né, usar a integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF, o reflorestamento em áreas de menor produção pecuária e que possam ser convertidas para outro uso que não a pastagem. Perfeito? Então essas são algumas possibilidades que eu vejo bastante concretas. Para que tudo isso se materialize, o produtor terá que fazer um bom diagnóstico da sua propriedade e do seu manejo, realizar um inventário de emissões da propriedade, bem como realizar uma análise técnica e econômica de potenciais projetos de crédito de carbono, considerando o quê? Os investimentos, os custos durante todo o ciclo do projeto, vis-à-vis as receitas geradas pelos projetos de crédito de carbono. Produtor agrícola e pecuarista, ou até silvicultor, faça a coisa certa e não se engane com promessas. Isso é importante, fazer algo correto. Seja realista, avalie o seu risco, bem como a rentabilidade dos projetos de crédito de carbono que irá realizar. Não se engane e não se deixe enganar. Mantenha a expectativa com otimismo com esse mercado que é bilionário, mas com a devida parcimônia. É muito importante conhecer os passos que você está dando. Gostou do vídeo? Se você gostou mesmo deste vídeo, vai deixando aí o seu like e também compartilhe com todo mundo, com seus conhecidos, com seus amigos, enfim, com todo mundo. Eu deixo aqui o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.